Boa noite a todos. Gente, essa questão aqui os sãos não têm necessidade de médico, é a gente lembrar o quê? Que o médico aqui no caso é Jesus, tá? Os sãos são aquelas pessoas que seguem o Evangelho de Jesus na sua plenitude. Então esses são sãos que não precisam do médico, tá? Porque provavelmente não estão nem encarnados nesse planeta, tá certo? Agora, os doentes, na realidade, é a grande maioria da humanidade, que está coberta de quê, gente? De defeitos, de problemas, tá? Principalmente mergulhada em quê? No orgulho e no egoísmo. São coisas que a gente tem que estar combatendo sempre, tá? Então, quer dizer, o Cristo aqui ele foi bem enfático. E os fariseus, na realidade, são aquelas pessoas que criticam, tá? Que ficam criticando, julgando todo mundo, que acham que sabe tudo. Então, o fariseu, ele simboliza isso aqui para nós hoje, na nossa atualidade, tá? E como a Wanda falou da mediunidade, que é uma questão muito importante, que a gente vê, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, o próprio Kardec fala, lá eu acho que na pergunta 159, ele fala o seguinte, ele afirma que todo mundo é médium, todo ser humano tem um grau de mediunidade, tá? Por quê? Porque a mediunidade ela é orgânica mesmo, tá? E hoje a ciência ela já mostrou o quê? Que existe uma glândula no nosso cérebro que está ligada à mediunidade, que é a glândula pineal, que é uma glândula que tem uma dupla aptidão, olha bem, dupla aptidão. Ela tem uma aptidão glandular que ela vai o quê? Secretar melatonina, que vai regular o nosso sono, e tem essa aptidão também de ser uma antena espiritual, tá? Porque os cientistas eles já mostraram o seguinte, que na glândula pineal, eles fizeram a dissecação na glândula pineal e cortaram ela em fatias e colocaram no microscópio eletrônico. Eles detectaram, gente, que na glândula pineal existe uma impregnação muito grande de quê? De apatita. Olha bem, apatita. O que é apatita? Apatita é um cristal, é um mineral que existe na natureza. Vocês lembram daquele radinho de pilha antigo que a gente usava? Que comprava no Paraguai? Um radinho de pilha. Então, o radinho de pilha, o que fazia ele ter aquela recepção era o cristal que tinha nele. E esse cristal que tem no rádio de pilha é exatamente a apatita. O mesmo cristal, o mesmo mineral que tem aonde? Dentro da nossa glândula pineal. E eles notaram o que, os cientistas? Que as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, uma mediunidade maior, assim, mais aflorada, mais ostensiva, essas pessoas têm o quê? Elas têm uma concentração de apatita maior do que as pessoas que não têm uma mediunidade tão aflorada. Tá certo? Então, quer dizer, é uma questão de ciência, tá? E o que a gente tem que fazer é o seguinte, a pessoa, desde novo, criança mesmo, já começa, a gente está vendo hoje, criança com 3 anos de idade já manifestando mediunidade. Eu já tive caso, por exemplo, que eu lembro que eu acompanhei com o doutor Elias Barbosa, isso no consultório dele há mais de 12 anos, há mais de 13 anos atrás. Tinha uma menininha de 3 anos de idade, que ela chegava no consultório, precisava de 3 homens para segurar ela, uma menina de 3 anos, tá? E essa menina, ela tinha uma mediunidade muito aflorada, que a hora que ela estava na crise ali de incorporação, que a gente fala, tinha espírito atuando nela, precisava de 2 homens para segurar a menina. E essa criança, ela precisou de quê? No começo, um tratamento medicamentoso, com medicamentos psicotrópicos, tipo neurolépticos, tá certo? Para quê? Para modular a mediunidade dela. Que esses medicamentos controlados, que são psicotrópicos, eles fazem. Eles vão modular ali a mediunidade, eles vão fazer uma impregnação em volta daquela glândula pineal. Tá certo? Então essa menininha precisava tomar uma dose, que era dose de adulto.
tá? Eu não vou falar o nome do medicamento aqui porque não interessa, tá certo? Mas ela tomava 2 medicamentos muito conhecidos, tá? Para poder modular essa mediunidade. Então vocês estão vendo, gente, que a mediunidade, ela não tem idade para se manifestar. Então quando ela se manifesta, precisa de quê, gente? Precisa que os pais, tá certo? Comecem a trabalhar a questão do quê? Do evangelho com essa criança. E evangelizando a criança e se evangelizando também, para poder lidar com aquela criança. Tá certo? Então, quer dizer, a importância disso tudo é que a gente tem que lembrar o seguinte, que todos nós que estamos aqui, ó, todos nós, tá? Somos enfermos, de acordo com o que está aqui no Evangelho. E nós precisamos de quem? Do médico. Esse médico é Jesus. E esse médico trouxe para nós o quê? O Evangelho. E esse Evangelho é que nós temos que começar, gente, a praticar. Olha bem, porque estudar é muito fácil, tá certo? Estudar é muito fácil. A gente reúne uma vez por semana, faz um oba-oba aí, vamos estudar, começa tal, pá. Mas o importante, gente, no Evangelho, na evangelização, é o quê? É a prática. É a gente lembrar que a gente tem que começar a exercitar o bem. Tá? E lembrar daquilo que o Cristo resumiu, dos mandamentos, que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é isso que a gente tem que focar. Procurar fazer o bem, tá? Começando dentro da nossa família, eu sempre falo isso, que é o lugar mais difícil de fazer o bem, e procurar trabalhar esse evangelho, tá? E quando vê um médium, como foi falado aqui, um médium muitas vezes em desequilíbrio, que tem uma mediunidade ostensiva, mas muitas vezes está lá no boteco tomando cachaça, em vez de criticar, vamos tentar conversar com esse médium. Entendeu? Conversar com ele, explicar a situação dele, para que ele possa o quê? Sair daquela situação. Porque a gente ficar fazendo igual o fariseu, ficar julgando, falando, criticando, isso é muito fácil, tá? Porque aqui, ó, entre nós todos aqui, ninguém pode chegar e bater no peito e falar assim, ó, eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa sã, completamente sã. Aqui não tem ninguém completamente são. Todos nós aqui estamos aprendendo, estamos aí lutando contra essa doença que chama orgulho e egoísmo. Então é nisso que nós temos que focar, tá certo? E procurar, gente, toda noite, principalmente na segunda-feira que vocês estão vindo aqui, procurar sempre, a hora que chegar em casa, a hora que for fazer as preces, procurar ler o capítulo aqui que nós estamos falando, tá certo? Para reforçar isso aonde, gente? No subconsciente, tá certo? Que isso é muito importante. E ler também para as crianças. Ah, mas meu filho tem 1 ano de idade, não vai entender. Mas o espírito dele, que está escutando a leitura do Evangelho, o espírito da criança vai entender. E aquilo ali vai o quê? Vai forrando o inconsciente daquela criança. Tá certo? Porque o que a gente vê hoje é a meninada que está reencarnando aí, estão com um grau de mediunidade muito aflorado. Tá certo? E isso está assustando muito os pais. Tá ok, gente? Então o que eu tinha para falar, eu acho que complemento o que a Wanda aqui falou. Muito obrigado.